Eu falei de que Deus vem ao nosso socorro com milagres. Eu falei que Deus vem ao nosso socorro com consolo, com fortalecimento, com revestimento de força e poder. Mas esse terceiro tópico, ele é bem diferente. Eu não vou dizer que Deus vem, eu vou dizer que Deus já veio. Deus já veio ao nosso socorro, trazendo salvação. Ele não vem, ele já veio. A palavra de Deus nos diz em Tito, capítulo 2, versículo 11: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Igreja, mais do que a tribulação, pior do que qualquer dor que nós venhamos a enfrentar, a gravidade do nosso pecado, ela é maior do que toda dor, do que toda tribulação que você possa enfrentar. A Bíblia chega a dizer que o pecado do homem está escrito com ponteiro de ferro. É assim, Diácono Anderson? Com ponteiro de ferro. O pecado do homem, ele é muito grave. Mas Deus, para isso, para trazer um socorro para mim e para você, que nos curasse do nosso pecado, que cortasse as forças do pecado sobre nós. O que foi que Deus fez? Ele enviou seu Filho Jesus. Porque nós não precisávamos de um milagre de transplante. Nós não precisávamos de um milagre de mudança de caráter somente. Isso não bastava. Nós precisávamos que alguém pagasse o preço da nossa salvação. E nenhum homem na face da terra era capaz de pagar ou de cumprir a lei. Então, foi então que Deus, o Pai, veio ao nosso socorro, trazendo a nossa salvação da condenação do pecado. Deus enviou seu Filho Jesus. A gravidade do nosso pecado gerou o quê? A nossa condenação. Não havia cura, não havia solução, não havia nada ao nosso alcance que pudéssemos fazer para curar o nosso pecado. Então o Senhor enviou Jesus, o seu Filho. Talvez o meu maior problema é porque eu ainda não tenho a noção da gravidade do meu pecado. Você lê Isaías capítulo 53, você tem que ler sabendo que isso aqui foi por sua causa. Lê Isaías 53, você tem que ler sabendo que o meu Jesus, o teu Jesus foi esmagado por nossa causa. Quando eu entendo a gravidade, a profundidade do meu pecado, do que precisou ser feito para que o meu pecado fosse perdoado, o Senhor enviara o seu Filho Jesus para ser esmagado, para ser oprimido, para ser afligido, para ser castigado. Só então eu entendo que o maior de todos os socorros já veio. Deus é o meu socorro, bem presente nas tribulações. Igreja, e aqui eu caminho para o encerramento da minha fala. A maior bênção, o maior milagre, o perfeito consolo, nós recebemos quando Deus enviou seu Filho Jesus. Ele nos trouxe o socorro da perdição eterna. Ele não nos socorreu de uma tempestade. Ele não nos socorreu de uma doença, de um câncer. Ele não nos socorreu de um acidente. Ele não nos socorreu de uma dor terrível. Ele nos socorreu, ele veio ao nosso socorro do castigo eterno. Do castigo eterno.
Quem lê e quem ouve e quem pronuncia o Salmo 30 e o versículo 5, pronuncia com alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria é você saber que a dor, ela tem um limite. Ela pode durar a noite inteira e ninguém aqui quer passar a noite com dor. Eu estava conversando com a Priscila e com o Marcos Paulo. O Marcos Paulo dizendo: pastor, em fevereiro nós já estamos nos preparando para receber o Pedro. Eu disse: Priscila, faça o parto normal, viu? É para no outro dia tu já estar aqui na igreja trabalhando. Deus me livre. Não, pastor, não vou fazer normal não. Por quê? Pastor, tem mulheres que passam 48 horas sentindo dor. Eu não quero ensinar isso, menina, mas tu vai ser cortada, tu vai ser costurada, tu vai passar um bocado de dia com um bocado de limitação. Tu não prefere passar 48 horas, não. Ela não prefere, eu prefiro não sentir dor. E o médico faça lá o procedimento, traga o Pedro para os meus braços, mas eu não quero sentir dor. Isso é o normal de nós. Isso é o normal de cada um de nós. Ninguém quer sentir dor. Quem já passou aqui por uma noite com dor de dente? Então, quando eu digo o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, é esperança. Mas tem pessoas que não têm condições de ler esse versículo, porque o choro delas não durará uma noite. O choro delas durará a eternidade, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. E era para lá que eu e vocês íamos, mas Deus enviou Jesus e Ele veio ao nosso socorro, e o castigo que nos traz a paz levou sobre si. Ele veio ao nosso socorro. Qual era a gravidade do pecado do Flauber? Era terrível. O próprio Satanás dizia: dívida impagável. Qual era a gravidade do pecado dos crentes que frequentam a Igreja Bíblica Boa Semente? Satanás passeava, ele anda de rodear a terra com uma folha dizendo: dívida impagável. Vão tudo para os infernos, vão passar a eternidade chorando, gritando, e não tem jeito. Mas aí Jesus veio. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor Jesus, forte e valente. Ele é o Rei da Glória. Ele está vindo com o meu socorro. Ele está vindo arrancar a dívida que está nas mãos de Satanás, que é uma conta que não é nem de Satanás, era a própria lei de Deus, era a própria justiça de Deus. E a Bíblia diz que ele veio, ele pegou a dívida que constava contra nós, das nossas acusações, dos nossos pecados, e a Bíblia diz que ele encravou na cruz, ele encravou no madeiro, ele gritou: tetelestai, chegou o socorro, chegou a salvação, ele nos tirou da perdição eterna e nos leva agora para a vida eterna. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Ele opera com milagre, Ele opera com consolo, Ele opera com fortalecimento, e Ele já operou para a nossa salvação. Portanto, meus irmãos, o nosso Deus, Ele age com milagres. O nosso Deus, Ele traz consolo. E o nosso Deus, Ele nos trouxe salvação. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, para todo sempre. Amém.